Obrigado, presidente, nobres colegas da mesa, colegas vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu hoje gostaria de falar de um tema muito importante e que acabou me preocupando bastante quando li uma reportagem no jornal Estado de São Paulo, na edição de anteontem, segunda-feira, onde trata um tema sobre, na realidade trata sobre segurança pública, mas ele fala sobre a questão das coletas, da coleta do lixo nas cidades. E o título da matéria, que eu gostaria que colocasse aqui no telão, é: facções se infiltram no poder local para capturar contratos. Visando acordos milionários com prefeituras, criminosos se associam à política e buscam novas oportunidades de lucro e lavagem de dinheiro. Ao longo da matéria, fala então de facções criminosas, no primeiro momento no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, facções conhecidas no Brasil, a exemplo do PCC, Comando Vermelho, que acabam se infiltrando na política, nas cidades e fazendo contratos com prefeituras para a coleta de lixo, entre outros serviços, mas principalmente a questão da coleta. Então, integrantes de facções têm se filtrado nos municípios para capturar esses contratos milionários com a prefeitura do país. A ação dos criminosos foi detectada nos últimos anos em investigações realizadas, num primeiro momento em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também no estado da Bahia e do Ceará, entre outros estados. Para facções, ao contrário das milícias, não é o domínio do poder local que está em jogo, mas a oportunidade de obter novos lucros e lavar dinheiro do tráfico de drogas em atividades lícitas. É por isso que o apoio a candidatos a vereador e a prefeito é mais importante do que eleger deputados e senadores. Eles falam que a questão de se eleger, se porventura financiar candidaturas a deputados, eles estarão elegendo de repente um deputado entre 513, que no fim não afeta muito, mas elegendo vereadores e prefeitos, eles têm a garantia da assinatura, de repente, desses contratos. Isso é um motivo que nos assusta bastante e nos preocupa e faz acender a luz amarela e vermelha de atenção da comunidade a este caso. É a famosa máfia do lixo, que é tão falada nas cidades, e isto preocupa a população e a qualquer administrador público e principalmente os vereadores de qualquer município do Brasil. Se for possível, uma parte. De imediato, vereador. Me preocupa muito também a cidade de Caxias do Sul. Quero falar da cidade de Caxias do Sul, que me preocupa muito. Eu fui procurado por um grupo de trabalhadores da Codeca que também estão com esse medo. Eles me expressaram esse medo. Tem um grupo se organizando em Caxias do Sul que quer terceirizar a Codeca e outros trabalhos aí da cidade. Então, eu conversei com esse pessoal, até fiz uma reunião com o pessoal que faz a varreção, fiz uma reunião com o pessoal que também trabalha em outro setor da Codeca e também expressei a eles esse meu medo que esse grupo que está se organizando venha terceirizar a Codeca e outros setores da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. É preocupante para a cidade de Caxias do Sul. Obrigado. Eles, como diz a reportagem, assim, além de se infiltrarem em outros casos, como transporte público em São Paulo e outras cidades, integrantes de organizações criminosas também teriam capturado contratos na área de coleta de lixo e buscam influenciar o uso e a ocupação de solo em áreas de preservação ambiental. Então, a gente tem que estar muito atento a esses movimentos e, recentemente, Caxias do Sul foi vítima aqui de ações de vândalos que acabavam incendiando lixeiras,
espalhando lixos pela cidade e, inclusive, com relatos de trazendo lixos de outros locais para se espalhar na cidade, formar lixões e assim tentar conspurcar, né, a imagem de empresas que funcionam corretamente. Quem solicitou? O vereador Fius. Obrigado, vereador Lucas Dil, parabéns pelo tema. E aproveitando o ensejo também, neste gancho que o senhor falou sobre os containers, agora uma notícia que cabe aqui a gente fazer uma reflexão. Pesquisando aqui o nosso Facebook ontem, aí vendo aqui, Prefeitura de Nova Pádua. Prefeitura de Nova Pádua. Aí diz assim: Prefeitura de Nova Pádua tem prejuízos com vandalismo em contêineres de lixo. Na manhã dessa segunda-feira, dia 19, a Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Pádua registrou casos de vandalismo contra contêineres de lixo na rua Dom Júlio, no loteamento Padova. Então, quer dizer, em Nova Pádua, vandalismo com contêiner de lixo. Qual que tem sido uma força-tarefa que, através do cercamento eletrônico que nós colocamos, através agora do governo do prefeito Adiló, a gente conseguiu, então, pegar um vândalo destes que estava cometendo este crime e, de um tempo para cá, começou a se reduzir muito essa situação de vandalismo. Por quê? Porque realmente houve uma força-tarefa atenta para realmente penalizar estas pessoas que cometem esse tipo de crime e tantos outros. Você veja a importância que tem um trabalho de segurança pública e nos deixa triste por uma cidade do tamanho de Nova Pádua acontecer um tipo de coisa como essa, para te ver como é algo cultural que a gente precisa trazer à baila aqui na discussão pública. Obrigado. Exatamente, não importa o tamanho da cidade, né? Uma parte, mas é importante a gente detectar esses casos, e aqui cumprimentos à administração que está voltada também à questão da segurança pública, do cercamento eletrônico, que pode identificar. Um fato que a polícia está investigando é o porquê esta pessoa ou este grupo estavam queimando essas lixeiras, a mando de quem e a quem eles estavam tentando atingir. Seu à parte, vereador. Nobre colega Lucas, eu peguei o Covid mais uma vez e o meu raciocínio ainda não está 100%. Mas eu consigo lembrar o início dessa legislatura, onde nós tínhamos aqui colegas focados em privatizar a Codeca. Era um desespero. Eu quero reiterar que a máfia do lixo nessa cidade não entra. Aqui não vai entrar. E dizer que lixo, saneamento e água não pode sair das mãos do poder público. Eu lembro que o DCC criticavam que tinha que fechar porque o DCC só dava prejuízo. Está aí, ó, o asfalto que liga ali a Cerro da Glória, está aí as manutenções, está vindo o financiamento para essa casa, que 50% do recapeamento vai ficar com a Codeca. Quero falar também que os caminhões devem ser comprados até julho, porque hoje nós pagamos em torno de R$20 mil por dia de aluguel de caminhões. Isso precisa também ser sanado. As roçadas precisam ser melhoradas na cidade, que estão muito deficientes. E só para finalizar, a coleta do lixo precisa andar em rede às secretarias. De que forma? Nós temos muitos loteamentos que há anos, décadas, não pagam, porque está incluído no IPTU, não pagam a coleta de lixo. Eu cito o Centenário, por exemplo, que estamos fazendo de tudo para regularizar, 400 famílias que estão lá há 25 anos, que têm os serviços e que não contribuem. Então, isso também precisa andar para que nós tenhamos justiça, onde tem loteamentos irregulares, passe também a pagar a taxa de coleta de lixo. Obrigado. Obrigado. O vereador Fantinel. Declaração de líder no momento oportuno. Obrigado, vereador Lucas. Eu queria parabenizar o senhor por trazer essa questão à tona novamente, né? Essa questão que não é nada mais, nada menos que segurança pública. Exatamente. Né? Não é nada mais, nada menos que segurança pública. Nós sabemos que hoje de manhã, pela nossa tristeza, eu estava escutando a Rádio Viva, onde que o nosso comandante, o tenente-coronel Vargas, estava dando uma entrevista,
e onde ele disse que as facções passaram aqui no Rio Grande do Sul, passaram de 4 para 13. Ou seja, hoje tem 13 facções criminosas atuando no Rio Grande do Sul. E essa questão deles se infiltrarem na política para conseguir tirar proveito, isso não é de hoje. Isso sempre existiu, mas nunca teve tão escancarado como está nesse momento aqui. E se não houver um interesse público, e quando eu digo interesse público, me refiro a Ministério Público e Judiciário, de fazer uma investigação naquelas pessoas que são financiadas pelo crime para entrar na política, pagam a campanha do cara, inclusive tem facções que pagam a faculdade particular para os seus colegas se formarem em direito, para depois fazer a defesa deles mesmos. Então, enquanto não houver um trabalho profundo de investigação, de acompanhamento por parte do Judiciário, por parte do Ministério Público, para tentar barrar esse tipo de coisa, infelizmente eu digo uma coisa para vocês, se continuar na velocidade que está, seremos dominados. E isso é claro como a luz do sol. Vereador. Obrigado, vereador Gil. Segue em declaração de líder o vereador Lucas Gil, bancada do PDT. Obrigado, presidente. Colega Rose. Eu também quero parabenizar por esse tema. Acho que esse tema da Codeca aí é um tema que nós precisamos aprofundar mesmo. Muitas vezes eu mesmo critico algumas questões, essas questões da coleta do lixo, das roçadas. Hoje eu ia trazer um vídeo, vai ficar para outro momento, dos matos que tem em roda das escolas também. Então não dá para deixar de fazer essa crítica. Mas, por outro lado, nós precisamos concordar com o que o vereador D'Ambrosio diz, a questão do lixo, da água, do esgoto, do abastecimento, questões básicas da população não podem correr o risco de serem privatizadas. E eu quero adendar a esta fala a questão das merendeiras e das higienizadoras das escolas, que mudou muito a partir do momento que a Codeca assumiu este serviço. Porque tinha a máfia das merendas, das merendeiras e das higienizadoras, inclusive aqui na nossa cidade. E aí é um apelo que nós estamos fazendo, já conversei com a diretora-presidenta também, que a Codeca possa assumir os cuidadores, as cuidadoras, para o atendimento especializado UAE, que hoje está na mão de uma terceirizada e que é o infame o tratamento que dá para essas pessoas e, por consequência, o que as crianças recebem lá nas escolas municipais. Eu tenho certeza que, se a Codeca assumir mais esse serviço, vai ser ótimo para a população caxiense. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Felipe. Vereador Lucas, eu quero reforçar aqui, eu conversava com o vereador Zé D'Ambrosio antes, a minha fala que eu fazia durante o governo Guerra, que tinha um sonho de privatização da Codeca, de entregar o lixo para uma empresa de fora, vai saber que tipo de empresa, né? E existem muitas defesas de privatização da Codeca. Eu quero dizer que a gente tem que ter muito cuidado, porque Caxias é a menina dos olhos para esse pessoal aí. Que cidade com mais de 50 mil habitantes tem o controle da água e do lixo? Que cidade no Brasil tem? Então é muito sério esse tema. Ele é muito perigoso, inclusive. Exatamente. Então eu sempre fiz essa defesa da importância de nós termos o controle da água e do lixo como município. Não falo aqui como estado, como município do tamanho de Caxias do Sul. Da importância que é ter o controle da água e do lixo, para que a gente evite diversos problemas, como o vereador Fontenelle falou, inclusive de segurança pública, que aumentem esses problemas. Porque a gente pode perder o controle. A cidade pode perder o controle e pode virar refém. Fica de refém. Pode virar refém. Então, é muito sério. Quem defende que a Codeca seja privatizada completamente, a gente tem que ter uma análise de que isso tudo pode acarretar situações muito perigosas para a cidade. Eu sigo na defesa de que a água e o lixo deve ser controlada pelo município de Caxias do Sul. Corroboro com sua tese também. Defendo esta ideia de que a Codeca deve permanecer
com Caxias do Sul, com a administração pública. Seu a parte, vereador Cadore. Vereador Lucas Gil, a gente tem conversado muito sobre segurança, enfim, e o Executivo tem feito cercamento eletrônico, monitoramento, vem ajudar sim no controle, porque desde que eu sou vereador há 3 anos, o assunto Codeca, coleta de lixo, tem sido a pauta corriqueira aqui. E não tem se resolvido isso. O que eu quero dizer com essa maneira de me expressar é de que as dificuldades e os grupos escondidos estão agindo de uma forma que pode surpreender a todos nós. E Caxias, historicamente, nunca se envolveu em corrupção, em deixando as facções penetrarem. Mas temos que ficar atentos para que isso realmente não aconteça. O controle, como foi dito pelo vereador Felipe, vereador Zé D'Ambrosio, sobre o controle do lixo e da água em Caxias do Sul, nós temos esse controle ainda. E tenho certeza, e essa é a minha preocupação, que forças estranhas estejam tentando penetrar, infiltrar em Caxias do Sul com o objetivo de ter grandes vantagens sobre a nossa cidade. Então, parabéns pelo tema e vamos ficar atentos, sim. Os interesses, como dizia Brizola. A parte, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Acho que o senhor traz para a baila, usando uma expressão sua, o tema mais importante para o futuro de Caxias. O senhor está trazendo uma questão muito séria e que essa casa tem responsabilidade, vai ter responsabilidade. Se necessário, pela democracia que nós temos, pela divisão dos poderes e pelo contrapeso que talvez teremos que exercer. Foi falado aqui na Codeca, e nós dessa legislatura acompanhamos a situação da Codeca e vários momentos que setores ficaram tentados a assumir esse discurso, inclusive do atual governo. Diga-se de passagem. E que bom que se reviu. E eu fiquei muito feliz quando a Maria de Lourdes assumiu, estava lá na posse e ela disse: deixei o meu emprego na UX e vim aqui, o meu compromisso é que a Codeca se mantenha pública. Bom, reconheço, sou competente. Vocês já imaginaram a SAMAI comprada por um grupo internacional ou de grandes interesses? Vocês imaginaram isso? E eu vou mais além. Nesses ares que assolam a nossa cidade. Porque é isso, gente. Nós vamos ter uma encruzilhada logo aí na frente. Logo ali na frente. Talvez. Declaração do líder PRD. Hoje nós tivemos a discussão do PPP da educação infantil. E nós temos a parte pedagógica hoje, ela é feita por entidades filantrópicas. E com toda a vênia que nós temos, as melhores escolas de educação infantil que nós temos em Caxias são as nossas, geridas pelas filantrópicas. Vocês já imaginaram nós entregar toda a educação infantil para grupos da rede privada? Que é o que eu escutei. Então, as forças ocultas operam, estão mais vivas que nunca na nossa cidade. E eu espero que, apesar de pontuais divergências que nós temos, mas o interesse público se sobreponha e que as pessoas que têm compromisso com uma Caxias para todos, né, de serviço público, da água, do lixo, da educação e de saúde, tenham muita responsabilidade. A bancada do PT ela vai seguir tendo, sempre que chamada ou não, vamos nos manifestar. Mas que bom, vereador Lucas, o senhor levantar esse tema e seremos parceiros de responsabilidade nas cobranças que essa casa, espero que não seja necessário, mas que tenha. Obrigado e parabéns.